Boa noite, Marcelo. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Marcelo, o jogo que ficou na mão do Guarani hoje, né? Ou seja, o Guarani criou chance depois de ter feito 1-0, poderia ter feito segundo, terceiro, talvez. Desperdiçou as oportunidades e acaba virtual classificado. Se tivesse vencido, na verdade, estaria classificado, né, matematicamente, e sai de classificado por uma virada aí, para um resultado muito complicado. Queria que você dissesse sobre qual foi a sua impressão sobre o jogo no modo geral. Primeiramente, boa noite. A leitura foi essa também. Eu conversei com os atletas agora no vestiário. Os 20 primeiros minutos, 25 muito bons. Fizemos 1-0, tivemos várias oportunidades de fazer o segundo gol. No final do primeiro tempo, nós caímos um pouco. Voltamos no segundo tempo bem. E como você bem falou, tivemos diversas oportunidades de contra-ataque de 4-3, 3-3. Infelizmente, nossas escolhas e nossa terminação de jogadas foi muito ruim. E nós acabamos pagando um preço muito caro. A gente já sabia que um dos pontos fortes deles era a bola parada, acabamos tomando gol de empate dessa forma. E já no final do jogo, né, uma bola cruzada na área também, um centroavante com mais de 1,90 m, faltou a gente encostar nele ali para poder evitar esse gol. Mas a gente só tem a lamentar, pedir desculpa ao torcedor pela derrota, mais uma derrota. Não era o que a gente pensava para essa competição, mas é um aprendizado. Volto a falar, grupo muito jovem, vários atletas do Sub-20 sendo utilizados. É até uma forma também do torcedor ver os jogadores que o Guarani tem para essa competição, né? Então, são novos jogadores surgindo. Hoje a gente teve estreia de mais um atleta, né, o Cauã Mineiro, um atleta do Sub-17, né, fazendo seu primeiro jogo no profissional. E é claro que derrotas acontecem, não era o que a gente esperava, e a gente tem a pedir desculpa, porque realmente a classificação estava na nossa mão no jogo de hoje. Mas não tem nada perdido ainda, vamos para o último jogo contra o Rio Branco, buscando a vitória, que é o nosso papel, buscar vencer, e aí ter que contar um pouquinho com a sorte também, com a derrota do São Bento, para que a gente possa classificar. Marcelo, boa noite. Matheus Aburadi, Rádio Central Campinas e TH mais Record. Falando num contexto geral, não só da partida, mas no contexto da Copa Paulista. O Guarani em 9 partidas, apenas 2 vitórias. Ao que você coloca esse baixo desempenho do Guarani, ou pelo menos a falta de resultados? O Guarani ainda com chances de classificação, mas neste momento indo para a última rodada em 5º lugar. Você coloca como um ponto negativo? Faltou o planejamento devido para uma competição como essa na briga pela Copa do Brasil? Como eu falei já em entrevistas anteriores, essa Copa Paulista foi pensada, né, pelo antigo executivo, né, de dar oportunidade para jovens atletas da base, na gestão dele, e aí houve a troca, né, nessa parte do executivo. E eu sempre falei aqui que o foco nosso era a Série C, né? O Guarani precisa voltar para a Série B. E, querendo ou não, a Copa Paulista acabou ficando em segundo plano, né? Então, nós não pudemos utilizar alguns atletas, né, que estavam na Série C, até pelo momento que a gente vive na Série C, né, na busca ainda pelo G8, pela classificação. Se Deus quiser, nós vamos conseguir. Então, realmente, a gente não tinha um grupo formado para a Copa Paulista, né? Todas as outras equipes do nosso grupo treinavam visando apenas a Copa Paulista. E com o Guarani era diferente. Tiveram alguns atletas que foram, na verdade, colocados de lado, né, pelo antigo treinador, que não contaria com eles na Série C, e são esses atletas que estão fazendo parte da Copa Paulista. Não é o Marcelo Cordeiro formou esse grupo para jogar a Copa Paulista. O Farney, o Elano, formou esse grupo, não, muito pelo contrário. A gente utiliza aqueles atletas que não estão sendo aproveitados na Copa Paulista e que têm contrato com o Guarani ainda, né? São atletas que não vão ser utilizados na Série C, mas que têm contrato com o Guarani, e eles teriam que treinar para poder ser utilizados de alguma forma. Então, eles não fazem mais parte do grupo da Série C, eles treinam em um horário separado, e eu completo com alguns atletas do Sub-20, né, que também está disputando uma competição. Então, você pode ver que vários atletas do 20 já fizeram parte dessa competição. Então, é claro que é o nome do Guarani que está em jogo, né? A gente volta a falar, não gostaria de estar nessa situação, gostaria de já estar classificado. Tivemos totais condições, mesmo com um time jovem, né, atletas de 17, 18 anos tendo sua primeira oportunidade. Nós tivemos a condição de estar classificados hoje, né? Não só pelo jogo, pelas chances criadas, mas infelizmente, né, nós acabamos perdendo. E agora é focar no sábado, no jogo do ABC,
Eu estou aqui nessa posição para ajudar realmente o Guarani, né? Eu não sou o treinador do Guarani, eu estou o treinador nessa Copa Paulista. Eu fui contratado como auxiliar técnico e procuro fazer o melhor dentro da minha função, né? Quem me acompanha no dia a dia sabe o quanto eu me dedico. Eu chego no clube às 7h30 da manhã todos os dias e saio às 7 horas da noite, né? Desde que começou o campeonato, desde que começou a Copa Paulista. Então, não só eu, mas como todo o staff, a gente trabalha em 2 períodos durante todo esse tempo para o melhor do Guarani. Né? Nós tivemos o jogo no sábado, por exemplo, da Série C, nem para casa eu fui. Eu dormi aqui para poder dar o treino no domingo e estou aqui novamente. Não vou para casa hoje, porque eu tenho treino amanhã da Série C novamente na parte da manhã e na parte da tarde na Copa Paulista. Então, a gente se dedica integralmente. Mas eu sei que as críticas fazem parte dessa competição, mas volto a falar, não foi um grupo que foi criado, montado para disputar a Copa Paulista. Né? Então, a gente lamenta essa situação, mas vamos continuar lutando até a última rodada. Alô? Marcelo, Thiago do Portal do Sul Paulista. Um dos questionamentos dos torcedores ainda no primeiro tempo ali era porque Ryuta não saiu de frente na partida, não entrou os 90 minutos direto. E outra pergunta em relação à arbitragem, o que você achou aí do juiz? Vários lances ali que o pessoal pediu pênalti, teve o gol também no final do jogo. Como é que você analisa esses lances individualmente? O gol eu acabei de ver agora na câmera que a gente tem aqui do estádio, o gol não estava impedido. Né? E o Bandeira relatou que quem estava impedido era o Raí. Nós acabamos de ver ali que o Raí não estava impedido, nem o Léo Couto. Né? O Raí veio de trás e o Léo Couto estava no mesmo na linha da bola. Né? Mas a partir do momento que a gente coloca a culpa na arbitragem é porque nós deixamos de fazer a nossa parte dentro de campo. Se a gente tivesse feito o segundo gol, o terceiro gol, 2-0 pelo menos, a gente não estaria aqui falando de arbitragem. Então, isso foi uma coisa que a gente trouxe pela falta de competência nossa. Né? Então, a arbitragem, no meu ponto de vista, errou. Vocês podem avaliar depois com calma também. Mas como o Bandeira falou, depois eu vou ver então o lance. Depois não adianta, porque já passou o jogo e nós perdemos, mas por muito por falta de competência nossa. E com relação ao Ryuta, é simples. Acho que todo torcedor gostaria vinha falando já desde os primeiros jogos que queria ver o Ryuta na Série C. Hoje o Ryuta não faz mais parte do grupo da Copa Paulista, ele faz parte do grupo da Série C. Tem 2 semanas que ele não treina mais com o grupo da Copa Paulista. E ele fez o pedido para poder estar no jogo de hoje. E como eu já falei aqui anteriormente, se ele joga hoje titular, ele teria que ficar na terça-feira sem treinar, quarta-feira sem treinar, e o Matheus só poderia utilizar ele na quinta-feira, no treino, que é o que vai acontecer com esses atletas que jogaram mais do que 45 minutos hoje. Então é simples. Primeiro porque, até por um pedido da torcida, pelas atuações dele, nós vimos que hoje, mais uma vez, ele entrou muito bem, mas o combinado é que ele jogasse 20, 30 minutos no máximo, para que não prejudicasse o treino amanhã. Amanhã, às 7h30 da manhã, ele está aqui para poder treinar. E se ele tivesse jogado mais tempo hoje, ele estaria fora do treino da equipe principal da Série C, que é o objetivo do Guarani. Então é simples. Há 2 semanas ele não faz mais parte do grupo da Copa Paulista. Foi um pedido dele para a diretoria, para que ele pudesse estar no banco hoje. Ele não treinou com a gente, ele simplesmente veio para o jogo, mas por ele já conhecer a maneira que a gente tem jogado, ele não teve dificuldade na hora de entrar ali. Então é simples por isso, porque se ele, volto a falar, se ele tivesse começado a jogar hoje, muito provavelmente ele perderia 2, 3 treinos da Série C, que é a nossa prioridade. Mas, mais uma vez, ele entrou muito bem, incendiou o jogo com seus dribles, suas jogadas individuais. Era o que a gente pedia para os outros atletas, nós conversamos sobre isso na palestra. Eu já conversei individualmente com vários atletas, para que a gente pudesse ter um rendimento melhor individual. E hoje foram várias chances criadas antes mesmo da entrada do Ryuta. Então, a gente fica feliz pelo Ryuta, porque foi um atleta que, se não fosse a Copa Paulista, provavelmente não teria tido nenhuma chance de jogar, porque ele só começou a ter chance na Série C a partir das atuações dele na Copa Paulista, e a gente espera que, assim como ele fez hoje, ele possa ter outras oportunidades e possa mostrar o seu valor e ajudar o Guarani, que é o que todos nós desejamos. Marcelo, eu sei que é cedo ainda para fazer um balanço, a gente já tem a última partida e não dá para jogar para fora, não dá para desperdiçar ainda, o Guarani ainda pode vencer e conseguir a classificação. Mas, na sua opinião, do que você viu até agora, o que dá para tirar de mais positivo desse elenco, a respeito dos jogadores que surgiram, a respeito
do trabalho que você fez no modo geral, o que você consegue tirar de mais positivo até aqui na competição? E se puder falar também sobre a opção do Nicolas, nem no banco hoje, e o Samuel, qual que é a situação desses dois atletas? É até importante falar a questão até do Samuel, né? Porque era um jogador que seria importante pra caramba pra gente. E jogador que teve uma lesão na segunda rodada e não conseguiu se recuperar ainda. Então, a falta de um 9 também fez total diferença na nossa campanha. Né? O Maicon é um jogador de beirada, um jogador de sub-20 ainda, jogador de 18 anos, né? Que estava nos ajudando naquela função ali, mas a gente percebe que não é a real função dele, né? O outro jogador que a gente tinha para a posição também é um jovem, o Lucas Macedo, né, que não atravessava um bom momento também, né, era até a cobrança por parte da torcida. Então, a ausência do Samuel nesse grupo da Copa Paulista nos prejudicou bastante. Né? Tanto que hoje, com a saída do Maicon, eu tive que usar o Léo Porfírio como 9. Então, num jogo decisivo, você ter que improvisar por 2 oportunidades um jogador na função específica do 9 é ainda mais difícil. O próprio São Bento, você vê que quem fez o gol foi o camisa 9 reserva da equipe deles. Na troca, eles colocaram um jogador de boa estatura, né, um jogador de presença de área, acabou fazendo o gol da vitória. Né, e a gente tinha essa dificuldade. Né? E com relação aos pontos positivos, o torcedor pôde ver vários atletas jovens. Né? O clube pôde observar vários atletas que começaram jogando, né, que tiveram oportunidade e vão estar muito mais preparados para um futuro. Seja para a sequência do Campeonato Paulista Sub-20, seja para a Copa São Paulo no ano que vem, ou até mesmo para um futuro aproveitamento na equipe profissional. Volto a falar, vários atletas tiveram a oportunidade de estrear na Copa Paulista. Muitos torcedores gostariam de estar vendo o Vitinho mais uma vez entrando no jogo hoje, é um jogador, né, que é o primeiro ano de Sub-20, né, o Cauã Mineiro fazendo sua estreia no profissional, um jogador do Sub-17 ainda. Então são atletas que vão ganhar casca com essa competição, vão estar muito mais preparados, né, no futuro, né, estão enfrentando atletas fisicamente, né, muito mais fortes, muito melhores preparados. A gente vê isso principalmente em reta final de jogo, quando a gente tem que fazer as substituições, coloca atletas mais jovens. Mas mesmo com toda a dificuldade, com os resultados negativos, eu tenho certeza que vários atletas desses vão dar muitas alegrias para o Guarani no futuro, principalmente a utilização desses atletas da base. O Nicolas, na verdade, a gente alternou o Nicolas e o Zamboni. O Nicolas esteve aqui com a gente, o Zamboni fez parte nesses 2 jogos, a gente tinha o Léo Coutro, né, que jogou hoje, como o Lucão, que vinha jogando jogos anteriores também, mas a gente sempre estava utilizando esses atletas. Então, para a gente também não enfraquecer o Sub-20, não adiantava a gente trazer 2 jogadores do Sub-20 para ficar no banco hoje e não ter oportunidade de jogar na sequência no 20. Né? Então, a gente procurou alternar vários atletas. Como eu falei, até em Piracicaba, no jogo do 15 Piracicaba, dos 19 jogadores que a gente levou para Piracicaba, 13 eram oriundos da base. Então, nós tínhamos apenas 6 jogadores. E fizemos uma grande partida lá. Tomamos um gol na reta final, como foi hoje também. Né? Mas se isso serve de aprendizado, eu tenho certeza que, por mais que seja sofrido nesse momento, a gente fica muito triste, a gente lamenta, a torcida também sai daqui até com uma certa revolta pelo resultado, pela campanha que o Guarani tem feito, mas lá na frente eu tenho certeza que o Guarani vai colher todos os frutos desses atletas que estão hoje tendo a oportunidade de jogar na equipe profissional. Marcelo, ao longo dos últimos meses, antes e durante a Copa Paulista, nós até conversávamos em entrevistas com alguns profissionais da direção do Guarani. E o que foi dito o Guarani conquistando o seu primeiro objetivo na Copa Paulista, que é a classificação à próxima fase, jogadores da equipe principal que disputam a Série C seriam também utilizados, porque, é claro, o foco é a Série C, mas o Guarani também garantindo essa vaga na Copa do Brasil seria importantíssimo até para as questões financeiras do clube. Então foi dito que jogadores da equipe principal poderiam ser utilizados. Queria te perguntar em relação a isso. Isso realmente foi um acordo entre vocês, se o Guarani conquistasse o objetivo? E outra, o Guarani, enfrentando esse momento nesta reta final, ainda brigando pela classificação, hoje, num jogo muito importante, confronto direto na classificação contra o São Bento, foi debatido se alguns dos jogadores da equipe principal poderiam ser utilizados no seu comando agora nessa partida tão importante, alguns atletas que não foram relacionados para a última partida no sábado, ou que estiveram no banco de reservas e não foram utilizados. Houve alguma conversa, até por conta da importância do jogo de hoje? Na verdade, os jogadores que não foram utilizados no sábado, eles desceram para jogar.
Foi o caso do Pablo, foi o caso do Léo Coutro e foi o caso do Vitinho. Jogadores que não foram utilizados no sábado, na relação, e fizeram parte do jogo de hoje. Assim como o Fred também, né? O Fred, goleiro. E o único jogador que fez parte do jogo e não entrou e fez parte hoje foi o Ryuta. Realmente essa era uma ideia, continua sendo uma ideia da direção, né? Mas a gente não pode prever o futuro. Com uma classificação, a gente não saberia como seria a tabela também na sequência. Então, a gente não pode prejudicar também o foco principal, que é a Série C. A gente tem que fazer uma escolha nesse momento. O que é o principal, a Copa Paulista ou a Série C? Não, a Série C é o principal. Então, nós vamos dar prioridade para a Série C. E se a gente desse, como eu falei, o Ryuta desceu hoje, ficou no banco, amanhã o Ryuta tem condições de treinar. Mas se a gente desse 4, 5, 6 atletas, o Matheus perde esses atletas para a sequência da preparação para o jogo do ABC, que é o jogo mais importante. Nós tivemos uma grande vitória em casa na última rodada e vamos para Natal com o objetivo de vencer e ficar ainda mais próximo do primeiro objetivo, que é a classificação. Então, a gente não pode prejudicar o trabalho do Matheus, o trabalho da Série C, que é prioridade do Guarani, e priorizar a Copa Paulista. Nós temos exemplos aí de vários times da Série A que têm feito isso. O Flamengo poupou jogadores na Copa do Brasil para utilizar no Campeonato Brasileiro, que era a prioridade deles. E no Guarani, que tem um elenco mais enxuto, um elenco mais curto, que não tem tantas opções assim, não tem como jogar duas competições com o mesmo elenco. Então, isso que foi feito, nós fizemos de tudo para poder sair daqui classificados hoje, tivemos próximo disso, mas é futebol, e nós pagamos pela nossa incompetência de concluir em gol as oportunidades que nós criamos. Valeu, rapaziada.